Olá, pessoal. Vamos dar sequência na nossa aula, né? Nas nossas aulas de fitossanidade 1. Agora o assunto vai mudar um pouquinho. A gente vinha falando sempre, falou do ciclo das relações patógeno-hospedeiro. A gente falou da sintomatologia e diagnose de doença de plantas. E agora a gente vai voltar, né, focar na parte ambiental. O que o ambiente pode, né, ou não ajudar nesse desenvolvimento, na propagação das doenças de plantas aí numa área, tá? No desenvolvimento do ciclo da doença. Bom, a ação do ambiente, né, sobre as doenças de plantas, envolve o próprio triângulo da doença. Lembram desse triângulo? Um dos vértices eu tenho hospedeiro, outro vértice eu tenho patógeno e o outro vértice o ambiente, tá? Então, para que ocorra realmente, para que se tenha a doença de planta instalada naquela planta, naquela área, é preciso ter o hospedeiro, né, sendo uma planta suscetível, é preciso ter o patógeno, o fungo, a bactéria, o vírus e principalmente importante ter um ambiente favorável, que dê condições para que aquele patógeno se desenvolva naquela planta suscetível, tá? E já que o assunto é ambiente doença, a gente vai focar nessa aula, a gente vai trabalhar nessa aula principalmente o ambiente. Ele podendo ser favorável, na grande maioria das vezes, para o desenvolvimento dessa doença, ou muitas vezes desfavorável para o desenvolvimento dessa doença. Depende de cada caso, né? Cada caso é um caso. Bom, o ambiente, então, sendo favorável ou muitas vezes não favorável, ele pode afetar de certa forma o hospedeiro. Como que ele poderia afetar esse hospedeiro? Favorecendo a predisposição. O que significa isso? Favorecendo, né, um ambiente favorável, será esse hospedeiro mais toleraria mais a doença? Ou será que o ambiente menos favorável deixaria esse hospedeiro mais predisposto a ter a doença? Estaria relacionado aí nesse caso com o quanto essa planta, né, está suscetível ou tolerante à presença daquela doença na área. Além disso, também pode afetar o ambiente, né, também pode afetar o patógeno, seja na sobrevivência desse patógeno, no desenvolvimento dessa doença, desse patógeno, na reprodução desse patógeno, tá? E como consequência, o ambiente sendo favorável principalmente para o desenvolvimento da doença, né? Como uma consequência de ter um hospedeiro suscetível, predisposto a ter a doença, um patógeno interferindo nesse patógeno, na sua sobrevivência e reprodução, como consequência eu vou ter o quê? Que o ambiente também afeta o ciclo das relações patógeno-hospedeiro. Ou seja, um ambiente principalmente favorável favorece, né, a presença, o início e o desenvolvimento daquela doença na área. Bom, pensando em ambiente, então a gente pode falar que o clima, que envolve umidade, temperatura, luz, vento e vários outros, né, outros fatores, pertencem ao clima. Então, o clima é um fator, né, ambiental que muito provavelmente pode influenciar a doença. O solo, já que todo hospedeiro, toda planta está no solo. Então, nutriente, pH desse solo, estrutura desse solo, também pode vir, né, a influenciar, na doença, no desenvolvimento da doença. E também as práticas culturais. Por quê? Porque elas alteram o microclima que está acontecendo ali na área. Então, por exemplo, uma planta transplantada. Será que eu alterei alguma coisa ali nesse ambiente, favorecendo ou não a doença? A desbrota, as podas. Então, quando eu penso sempre nas várias práticas culturais que eu realizo durante minha safra, o meu ciclo daquela cultura, eu posso pensar assim que eu estou interferindo no ambiente, pode ou não estar favorecendo aquela doença. E geralmente, olha o que eu deixei em vermelho aí para vocês, geralmente não se manifestam de forma isolada.
eu tenho, por exemplo, alguma prática cultural associada, eu tenho a falta, talvez, de algum nutriente e tenho, por exemplo, umidade e temperatura influenciando. Então, sempre, nunca pensar, quando eu falo de ambiente, né, ambiente e doença, nunca pensar que ocorrem de maneira isolada. Muito provavelmente é um leque, né, são vários fatores atuando ali naquele ambiente, naquele sistema, para que tenha realmente o desenvolvimento da doença. Bom, de todos, né, de todos esses fatores ambientais que podem influenciar o desenvolvimento da doença, umidade e temperatura são os dois mais importantes, tá? E nessa figura, né, nesse slide, a gente relembra o ciclo das relações patógeno-hospedeiro. Então, todo o ciclo começa pelo ciclo primário, ou seja, começa a partir da fase de sobrevivência, né? E aí, tendo condições ambientais favoráveis, o que que acontece? Esse patógeno dissemina, infecta uma planta sadia, coloniza as suas células, as suas estruturas ali dentro, colocando, deixando externamente os sintomas e finaliza esse seu ciclo com a reprodução. E aí o hospedeiro já vai estar doente, tá? Se da reprodução voltar a disseminar, né, infectar, colonizar e reproduzir e disseminar de novo, a gente tem o ciclo secundário. Por que que eu coloquei para vocês justamente a figura do ciclo de novo? Porque o ambiente está influenciando, inclusive, nesse ciclo, tá? Influencia no hospedeiro, na planta, influencia no patógeno e influencia no ciclo da doença. E qual que é a fase crítica, né? Qual que é a fase que a umidade e a temperatura, que são os fatores mais importantes, estão intimamente relacionados com esse ciclo? Não sei se perceberam, tem a fase de infecção que está em amarela. Então, é justamente essa fase de infecção que é a fase mais crítica. Ou seja, se eu conseguisse determinar o momento exato que o patógeno, né, que o fungo vai infectar minha planta, com certeza eu conseguiria um controle melhor, porque é a fase mais vulnerável desse patógeno. O patógeno não está pensando em sobreviver, não está pensando em disseminar, por exemplo, e nem colonizar. Ele está pensando só, preciso neste momento conseguir lançar mão, né, de estruturas para conseguir infectar minha planta. Conseguindo infectar a planta, eu pensando só nisso, eu fico mais vulnerável. Daí então, se eu conseguisse achar exatamente, saber exatamente qual que é o momento da infecção do patógeno na planta, eu conseguiria controlar ele, né, controlar a doença de uma maneira mais fácil. Bom, para a gente exemplificar isso, vamos pensar o seguinte: a semente de soja, como exemplo aqui, né? Tem uma semente de soja. O que é preciso para a soja, né? Para essa semente germinar? Água. Perfeito. Quando eu comparo, os fungos são de certa forma semelhantes às sementes, porque cada semente é uma unidade reprodutora da planta e cada esporo do fungo também é uma unidade reprodutora desse fungo. Então, semente e esporo é que a gente pode fazer uma certa comparação. Portanto, né, também precisa de água, assim como a semente. Então, daí ó, a umidade, a água ser extremamente importante no desenvolvimento de uma doença. Além disso, quanto tempo a semente precisa para germinar? Né? Qual seria essa resposta? Depende. Depende da temperatura. Como assim? Por exemplo, a 5 graus essa semente não germina, né? Mas a 10 graus também não germina. Mas a 15 graus, ela começa a germinar em 10 dias. A 20 graus, em 5 dias. De 25 a 30 graus, germina em 3 dias. E mais de 40 graus também não germina. Então, vamos lembrar que o esporo é semelhante a uma semente. Precisa de água, então também precisa de temperatura. E a gente pode observar o seguinte, que dependendo a temperatura, esse esporo realmente não vai desenvolver a doença, e dependendo da temperatura, ele vai desenvolver mais rápido essa doença ou mais lentamente essa doença. Vamos agora, então, começar a estudar, começar a falar um pouquinho de cada fator ambiental que interfere, né, nesse desenvolvimento da doença aí. Começando com os principais, obviamente, que é umidade e temperatura, tá? Então, vamos falar da umidade primeiro.
Pensando numa umidade no solo lá, né? Pensando principalmente em relação ao hospedeiro. O excesso de umidade, né, pode reduzir o oxigênio, pode afetar o desenvolvimento e o comprometimento da absorção de água e sais minerais por essa planta, e isso pode favorecer o quê? Podridões de raízes. Porque aí deixa os tecidos, de certa forma, mais suculentos, né? Principalmente podridão de ervínea e murcha de Houstônia, é favorecida essa doença com o excesso de umidade. E já a deficiência, né? A falta da umidade, ó, reduz então a disponibilidade de nutrientes. Por consequência, pode até levar a um subdesenvolvimento dessa planta, uma planta debilitada. Pode, então, favorecer, nesse caso, podridões de raízes, né, como a macrofomina faseolina, ok? Então, percebam que tanto o excesso, quanto a deficiência, quanto a falta, pode causar, né, pode ter problemas com doenças de plantas. Aí vão ter doenças que vão preferir alta umidade e vão ter doenças que vão preferir a falta de umidade, tá? E a alternância, ou seja, vou variar muito a disponibilidade de água. Ora tem, ora não tem, ora tem, ora não tem. Pode, muitas vezes, estimular a liberação de substâncias, exudatos ali naquele solo, e aí pode vir a atrair patógenos, tá? Então, tudo depende muito do ambiente que está inserido e qual doença é mais favorecida ou não, com a falta, com o excesso de umidade, ou muitas vezes com a alternância de excesso e falta de água. Pensando agora a influência da umidade sobre o ciclo, né, das relações patógeno e hospedeiro, tá? O que influencia lá no patógeno? Pensa, o que a umidade pode influenciar na sobrevivência do patógeno? O excesso de umidade, da umidade no solo, ó, pode eliminar certas espécies por conta do ambiente anaeróbio, mas também pode favorecer outras, por exemplo, a Phytium e Phytophthora, porque justamente esses dois, né, eles possuem zoósporos. O que é isso? É um tipo de esporo flagelado e como eles são patógenos de solo, estão presentes no solo, o fato de ter água nesse solo e o esporo ser flagelado facilita a locomoção desse esporo no solo e aí, como consequência, ele consegue infectar maior número de plantas. Deficiência da umidade no solo, ó, o dessecamento, o ressecamento de algumas estruturas do patógeno. E dependendo da falta dessa umidade no solo, pode vir até a eliminar alguns patógenos. Duas figuras, né, duas fotos exemplificando Phytophthora, o gênero Phytophthora, patógeno de solo, causando requeima em tomate, causando requeima da batata, tá? Da sintomatologia aí, a requeima, ela é uma podridão generalizada que acontece muito rapidamente, né? A planta toda acaba necrosando, tendo lesões e na maioria das vezes acaba morrendo se nada for feito. E ficam, como exemplo aí, principalmente no milho, um patógeno de solo também, e ele causa esse estrangulamento na base, né, da planta, na base do colmo da planta. Então tem esse estrangulamento aí, impede, na maioria das vezes, além das podridões de raízes, né, impede na maioria das vezes de estar transportando água e sais minerais. E, por consequência, também os açúcares, né, da fotossíntese. E na disseminação, o que interfere a umidade? Respingos de chuva ou irrigação por aspersão podem levar os patógenos, né? Aliás, na teoria, quase todas as doenças podem ser disseminadas por água, por respingos principalmente. Algumas, né, para algumas espécies aí de patógeno, de fungo, é essencial a presença da umidade, justamente para conseguir liberar esses esporos no ambiente. A água na superfície ou enxurrada também carrega patógeno, né? De novo, para qualquer patógeno presente no solo, teoricamente a enxurrada pode levar esses patógenos, tá? E é essencial para alguns, ó, como eu já mencionei lá atrás, os que possuem zoósporo, que é aquele esporo flagelado, é essencial ter água para eles conseguirem se locomover nesse solo. E muito importante também para certas bacterioses, porque lembrar, a bactéria ela não consegue infectar o hospedeiro, né, a planta ativamente. Ela precisa ser levada, ela precisa entrar por um ferimento ou por abertura natural. E como que ela é levada, já que ela não tem meios próprios de locomoção? Um meio dela ser levada é através da umidade, da água de enxurrada, dos respingos de chuva ou de irrigação e assim por diante. A fase de infecção, o que se torna importante a umidade durante a infecção? O molhamento.
principalmente o molhamento foliar, ó, ou no solo ou da parte aérea. Então, ali esse molhamento, essa água que fica sobre o solo ou sobre as folhas, faz com que tenha um clima favorável, né? Que esse esporo consiga germinar e consiga infectar, penetrar dentro da planta. É vital, ó lá, como eu já mencionei, para germinação e para penetração, principalmente dos esporos de fungos, né? E a maioria dos fungos precisa desse molhamento e a maioria das bactérias precisa desse molhamento também para conseguir sobreviver naquela superfície. Exceção a isso são os oídios. Aqui tem foto, né? Uma de uva, e se eu não me engano, abóbora, né? Não tenho a certeza ali daquela outra planta, tá? Mas mostrando a presença de oídio. O que é oídio? É um fungo que recobre a superfície, tanto de folhas quanto de frutos. Ele se desenvolve mais na superfície. E ele é um patógeno, né? É um fungo que gosta de ambientes mais secos. Então, o fato de ter molhamento nessas folhas, molhamento nesses frutos, não ia favorecer ele. Pelo contrário, é a falta de umidade, o ambiente seco que favorece ele, o desenvolvimento dele. Quanto à reprodução, umidade influencia na reprodução. A umidade do solo ou da própria atmosfera, né? Exigências variam de acordo com o patógeno. Por exemplo, essa Periculare oryzae, esse esporo, esse fungo, né? Não esporula abaixo de 93% de umidade. Então, olha só como é importantíssima a umidade, né? Pensando na reprodução desse patógeno. E já para outro fungo, Alternaria porre, a umidade é importantíssima no vigor do esporo. Se não tiver umidade, esse esporo também acaba não germinando. Umidade, então, a gente percebeu que é importante, né? Tanto para o hospedeiro quanto para o patógeno e principalmente vai depender muito do patógeno e da situação que se encontra na área. Agora, quando a gente trabalha com temperatura, um outro fator ambiental extremamente importante, né? Que é ambiental, pensando aí no desenvolvimento de uma doença na área, tá? Então, pensando na temperatura agora sobre o hospedeiro, sobre a planta. Extremas, ou alta ou baixa, são muito importantes, porque olha o exemplo que eu dou aqui, ó, a geada. O fato de ter ocorrido geada pode favorecer, pode ocorrer ferimentos na planta. Ferimentos são mais portas de entrada para patógeno, tá? Ou muitas vezes alteração de mecanismo de defesa. A gente vai estudar em Fitopatologia 2 mecanismos de defesa, tanto estruturais quanto bioquímico. Então, a temperatura pode interferir no desenvolvimento, né? O quanto essa planta consegue se defender ou não desse patógeno, certo? Pode mudar também a reação dos cultivares. De novo, por que um cultivar ele foi desenvolvido para o Nordeste e outro foi desenvolvido para o Sul? Porque justamente lá tem condições ambientais, principalmente temperatura, que favorece essa cultivar lá no Nordeste e outras condições que favorecem lá no Sul. Então, a temperatura pode até influenciar essas reações de cultivares, favorecendo ou não o surgimento e desenvolvimento da doença. E agora a temperatura sobre o patógeno, né? E sobre o ciclo das relações patógeno-hospedeiro. Patógeno em regiões tropicais e subtropicais, ó, nosso caso principalmente, cresce numa ampla faixa de temperatura. E a temperatura não necessariamente é limitante para o desenvolvimento daquele patógeno, daquela doença, tá? Mas quando eu penso na sobrevivência, ó, muito alta, né, uma temperatura muito alta pode dessecar propágulo, dessecar patógeno, acabar com ele. O inverno muito rigoroso, por exemplo, a neve, também pode acabar eliminando certos patógenos. Então, é interessante isso. A questão, muitas vezes, é a região que se encontra, né, aquela área, e essa ampla faixa aí de temperatura que os patógenos vão se adaptando. Infecção. A fase de infecção, a temperatura determina a duração do período de infecção. Naquele exemplo da semente de soja, mas a gente vai ter um outro exemplo aqui no slide futuro. E aí, quando eu penso na colonização e reprodução, né, os sintomas e a esporulação aí desse ciclo. A temperatura determina a duração desse período entre a colonização e o começo da reprodução, que é o período latente, e altera a velocidade de formação e quantidade de propágulos. O quanto mais rápido eu vou produzir descendentes e a quantidade desses descendentes. O exemplo que eu falei aqui, ó, a temperatura pensando no ciclo da doença, tá?
Por exemplo, essa ferrugem das gramíneas, Puccinia graminis, a duração do ciclo a 5 graus Celsius dura 22 dias. A 10 graus Celsius dura 15 e a 23 dura 5. Então, olha só como a temperatura influencia no tempo de desenvolvimento dessa doença. Né? Se eu tiver áreas, né? Se eu tiver locais onde eu tenho uma temperatura aí em certos períodos do ano, né? A 5 graus, olha só, eu tenho um fator desfavorável para o meu patógeno. Eu posso pensar em manejos, né, de controle dessa doença, porque demora 22 dias para essa doença ocorrer, aparecer, ter os primeiros sintomas, por exemplo. E já numa área, numa região onde eu tenho 23 graus, em 5 dias eu já tenho tudo isso, já tenho um ciclo colocado, efeito da doença, né? Então, o que isso implica em forma de manejo? Então, daí a importância de se ter a umidade, favorecendo o aparecimento da doença, e também a temperatura. Temperatura, principalmente na duração desse ciclo de vida, né? Esse ciclo da doença. Outro fator ambiental importante é o pH do solo. No geral, isso daqui depende muito de estudos, né, de área, tipo de solo e variedade que está sendo plantada naquele solo, tá? Mas no geral, doenças fúngicas gostam de solos mais ácidos e doenças bacterianas de solos mais neutros ou ligeiramente alcalinos, né? Mais básicos aí. Mas existem, claro, as exceções. Aqui, por exemplo, murcha difusário. A acidez do solo favorece murcha difusário. Se vocês lembrarem, aquela foto onde o caule está cortado, a gente percebe que está escurecido, significando o quê? Que está obstruindo o vaso condutor. Lá em cima, na parte aérea, a gente percebe várias manchas, tá? E a gente percebe na outra foto uma murcha. Por quê? Porque se está obstruindo o vaso condutor, não está sendo transportado água e nutriente. A luz. O que a luz necessariamente interfere numa doença? Ela não chega a ser tão importante, né? Mas uma coisa que estudos já perceberam isso. Plantas estioladas, a gente já aprendeu o que é o estiolamento, crescer desordenadamente, né, em direção à luz, sem se preocupar em desenvolver, só se preocupando em crescer. Então, plantas estioladas, algumas viroses são mais severas, tá? As viroses se aproveitam dessa fase delicada da planta para se desenvolver mais facilmente. O vento. Tá aqui um fator ambiental importante, principalmente por conta da disseminação do patógeno, tá? Então, ele é muito importante, ó, tanto na liberação e quanto a disseminação daquele inóculo, daquele patógeno. Vamos pensar se tem uma planta esporulando, né? Tá liberando os seus esporos e ocorre um vento. Esse esporo pode ser carregado a uma certa distância e cair numa planta sadia e aí começar o desenvolvimento, o ciclo da doença novamente, né? E a importância ainda aumenta quando está associado com chuva, certo? Porque a chuva também é um fator disseminador e a umidade, a gente já percebeu que favorece a grande maioria das doenças. Causa ferimentos, além disso, né? Então, vamos supor um vento que está carregando terra, por exemplo, está carregando partículas de solo. Quando bate essa partícula de solo ali na folha, pode ter um efeito abrasivo, pode causar um ferimento, né? E por outro lado, também pode desfavorecer por acelerar a secagem da superfície. E aí se seca a superfície da folha, por exemplo, diminui molhamento e aí desfavorece, dependendo, né, alguns patógenos que pode estar ocorrendo na área. Nutrição. Aqui também é bem complicado a gente falar algo muito específico, porque depende muito da planta, do solo novamente, da variedade que eu estou trabalhando e a influência daquele nutriente em específico naquela planta, aquela planta suportando ou não o aparecimento da doença, a colonização, né, do patógeno aí, tá? Então, por isso, quando a gente trabalha com nutrição como fator ambiental, né, influenciando doença, não permite generalizações, né? O que a gente sempre tem que pensar, e isso sempre foi falado, o fornecimento adequado, em geral, desfavorece doenças. O que eu quero dizer com isso? Uma planta
bem nutrida, consegue tolerar, consegue suportar o ataque da doença. Então, por isso que se eu forneço nutrientes nas doses, épocas e quantidades adequadas, eu desfavoreço as doenças, porque aquela planta se torna tolerante a, né? Ela está bem, ela está sadia, ela suporta o ataque da doença. O excesso ou a falta pode favorecer, só que isso depende muito de cada caso a caso. O nitrogênio, por exemplo, o excesso pode aumentar a suscetibilidade. Por quê? Porque eu aumento a suculência dos tecidos, eu retardo a maturação, principalmente fisiológica, e prolongo o período vegetativo. Então, patógenos de parte aérea, né, podem gostar muito mais de uma planta que tem todas essas características devido a uma adubação nitrogenada. Minha deficiência pode aumentar a suscetibilidade, como, por exemplo, pinta preta em batata e tomate. Então, a falta do nitrogênio nessas duas, né, essas duas plantas pode favorecer pinta preta, o aparecimento da doença pinta preta. Mas, né, ó, o nitrogênio pode deixar mais resistente a murcha de escleróide em beterraba, a murcha de fusário em tomateiro, né? E a forma mais utilizada, né, também pode afetar o pH. Então, a forma amoniacal acidifica, favorece fungo, e a forma de nitrato não acidifica. Daí, será que favorece bactéria? Não sei. Por isso é importante pensar, quando eu trabalho com o nutriente, quando eu trabalho com a nutrição envolvendo doença de planta, cada caso é um caso. Fósforo. Aumenta a velocidade de maturação dos tecidos, né, devido a maior resistência, tá? O potássio, por exemplo, em geral desfavorece as doenças, porque promove mais facilmente a cicatrização de ferimentos e dificulta, então, a infecção, né, a penetração do patógeno nos tecidos da planta. Os micros têm efeitos muito variáveis. Em geral, se recomenda, então, sempre o quê? Uma adubação equilibrada em quantidades corretas e em épocas corretas. Por quê? Porque uma planta bem nutrida tende a tolerar, né, a suportar o desenvolvimento daquela doença. Outros fatores, lembra como a gente falou das práticas agrícolas lá no começo, né? Então, muitas vezes, defensiva agrícola, ou seja, os produtos químicos que eu vou utilizar na área, pode causar fitotoxicidade. Isso vai fazer o quê? Ferimentos está entre parênteses aí, por quê? Porque essa fitotoxicidade desestabiliza as reações metabólicas dentro da planta. E talvez tendo, né, essa desestabilização dentro da planta, pode essa planta estar debilitada, essa planta pode estar ferida, entre aspas, e favorecer o desenvolvimento da doença. A poda e a desbrota, ó, os ferimentos de novo, porque eu podei, eu desbrotei, eu abri porta de entrada, tá? Mas por um outro lado, melhora a aeração e dependendo da doença pode até desfavorecer. Práticas agrícolas, né? Como desfolha, transplante, isso pode muitas vezes talvez enfraquecer a planta, né? Então, o que eu quero deixar para vocês nessa aula de ambiente e doença? O ambiente é extremamente importante, né? Tanto para o hospedeiro quanto para o patógeno e também para o ciclo das relações patógeno-hospedeiro. Pode favorecer, como pode não favorecer a doença. Tudo tem que ser levado em consideração. Cada caso deve ser pensado isoladamente, né, para se conseguir saber aquele problema e saber resolver aquele problema, tá? Só que lembrar, ambiente é extremamente importante para a doença. Tudo vai depender do ponto de vista em que se encontra, ok? Muito obrigada, pessoal. Até a próxima aula.